lembro desse dia, mas minha mãe fez questão de me contar essa história tantas vezes que é como se a lembrança estivesse gravada na minha mente. Na época, eu e minha irmã éramos apenas bebês, gêmeos recém-nascidos. Minha mãe conta que voltava para casa depois de um longo dia, segurando nós dois no colo enquanto tentava abrir o portão. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu com um laranja desbotado. Foi nesse momento que uma senhora apareceu. Minha mãe descreve essa mulher como alguém muito velha. Não apenas idosa, mas com uma aparência quase cadavérica. A pele enrugada parecia fina demais, os olhos fundos e pequenos brilhavam em um tom opaco, e os cabelos grisalhos e ralos estavam cobertos por um lenço gasto. Ela usava roupas antigas, um vestido longo e escuro que parecia grande demais para seu corpo magro. A velha se aproximou devagar, com uma postura encurvada, e pediu para ver os bebês. Minha mãe ficou hesitante, mas, por respeito, inclinou-se levemente para que ela nos olhasse mais de perto. A mulher observou com atenção, seus olhos passeando de um rosto para o outro. Foi então que ela murmurou uma frase que fez o sangue da minha mãe gelar. Nossa, que belezinha é esse casal de gêmeos. Pena que um deles não vai vingar, não é? O choque paralisou minha mãe por um segundo. O que aquela mulher estava dizendo? Como alguém poderia dizer algo assim, com tanta naturalidade? O medo rapidamente se transformou em raiva, e ela gritou para que a mulher sumisse dali, xingando-a sem pensar duas vezes. Mas a velha não reagiu. Apenas lançou um último olhar para nós e foi embora, andando devagar, como se não tivesse pressa alguma. Depois disso, minha mãe ficou agitada. Ela entrou em casa e trancou a porta atrás de si. O coração ainda martelava no peito, e o medo crescia conforme a frase da velha se repetia em sua cabeça. Ela tentou racionalizar. Talvez fosse apenas uma superstição antiga, algo que idosos costumavam dizer no passado, quando os gêmeos tinham mais chances de não sobreviver. Talvez fosse apenas um comentário infeliz de alguém que já não tinha noção do que dizia. Mas, ainda assim, minha mãe sentiu um aperto no peito. Nos dias seguintes, ela contou o que aconteceu para algumas pessoas próximas. Ninguém sabia quem era a mulher. Nenhum vizinho lembrava de tê-la visto antes. Era como se ela tivesse surgido do nada e desaparecido da mesma forma. O tempo passou, e nada aconteceu. Nós crescemos, saudáveis, sem nenhum problema grave. A frase dita pela velha foi esquecida com os anos, se tornando apenas uma história estranha que minha mãe gostava de contar para assustar parentes e amigos. Pelo menos, até ela aparecer de novo. O tempo passou, e eu e minha irmã crescemos saudáveis. Minha mãe, com o tempo, foi deixando aquela história para trás, convencida de que a velha era apenas uma senhora perturbada que dissera algo sem pensar. Mas, mesmo que ela tentasse esquecer, algo dentro dela nunca deixou o episódio completamente para trás. Às vezes, pegava minha mãe nos observando em silêncio, como se estivesse esperando por algo que nunca aconteceu. Quando eu tinha cerca de 9 ou 10 anos, começamos a morar em outra casa, um lugar maior, com um pátio espaçoso onde eu adorava jogar bola. A vida seguia tranquila, mas algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Minha mãe começou a sentir que algo estava errado. Ela comentava sobre a sensação de estar sendo observada, sobre calafrios repentinos que a faziam estremecer mesmo nos dias mais quentes. Pequenos ruídos, como se alguém estivesse andando pela casa à noite, passaram a ser frequentes,
mas nunca encontramos nada de anormal. No início, ninguém deu muita importância. Casas velhas rangem, e nossa mente muitas vezes cria coisas que não existem. Mas minha mãe parecia cada vez mais inquieta. Ela falava sobre pressentimentos ruins, sobre a sensação de que algo estava por perto. Eu não dava muita atenção. Criança, para mim, tudo parecia normal. Mas lembro de escutar conversas entre minha mãe e algumas parentes sobre a velha. Nunca mais vi aquela mulher, dizia ela. Mas ainda me pergunto se aquela praga que ela rogou poderia ser real. Algumas tias a repreendiam, dizendo que não era para falar besteira, que nós crescemos fortes e saudáveis, que era apenas um episódio infeliz do passado. Mas, mesmo sem admitir, minha mãe continuava incomodada. E, no fundo, era como se ela estivesse esperando que algo acontecesse. Ela só não imaginava que, anos depois, a velha voltaria. E que, dessa vez, não ficaria do lado de fora. A manhã daquele dia foi comum. Eu acordei cedo, assisti a alguns desenhos e depois fui para o pátio jogar bola sozinho, como fazia quase todos os sábados. O sol estava alto, quase meio-dia, e o cheiro do almoço vindo da cozinha me dava fome. Minha mãe estava lá dentro, preparando a comida. Minha irmã, por algum motivo, estava dentro de casa, talvez assistindo TV ou brincando no quarto. Eu chutava a bola contra a parede repetidas vezes, distraído, sem saber que algo aterrorizante estava prestes a acontecer. Minha mãe conta que, enquanto mexia na panela, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Foi como se o ar dentro da cozinha tivesse ficado mais pesado. E, no momento seguinte, ela ouviu passos. Ela achou que fosse eu ou minha irmã entrando, mas quando se virou para ver, ela estava lá, a velha, parada na porta da cozinha. Minha mãe sentiu o coração disparar no peito. Ela não ouviu o portão abrir. Não ouviu passos pelo pátio. Não ouviu nada. Mas, de repente, aquela mulher estava ali, de pé, olhando para ela com aqueles olhos fundos e vazios. O tempo pareceu congelar. A velha sorriu, um sorriso seco, e disse: "Não é que realmente vingaram os 2 bebês? Que coisa!" Minha mãe sentiu o corpo travar. O medo foi imediato, puro e instintivo. Como aquela mulher tinha entrado? Como ela sabia onde estávamos morando depois de tantos anos? E, antes que pudesse dizer qualquer coisa, a velha simplesmente se virou e saiu. Ela passou pelo corredor externo, atravessou o pátio e abriu o portão da rua. Tudo isso em silêncio, sem olhar para trás. Minha mãe, ainda em choque, correu até mim, furiosa e assustada ao mesmo tempo. "Por que você deixou essa mulher entrar?" Ela perguntou, a voz tremendo. Eu parei de jogar bola e olhei para ela, confuso. "Que mulher?" "A velha. Ela acabou de sair daqui." Eu franzi a testa e balancei a cabeça. "Ninguém entrou, mãe. Eu estava aqui o tempo todo." Minha mãe sentiu o estômago revirar. Eu não estava mentindo. Eu estava no pátio, e para alguém chegar até a cozinha, precisaria passar por mim. Mas eu não vi ninguém entrar. E mesmo assim, ela estava lá. Minha mãe ficou parada por um momento, olhando para mim como se esperasse que eu admitisse que era uma brincadeira. Mas eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Ela me segurou pelos ombros e olhou bem nos meus olhos, ofegante. "Você tem certeza de que não viu ninguém entrando?" Eu apenas balancei a cabeça. Eu não teria como não ver. O pátio era um espaço aberto. Se alguém passasse por ali, eu veria. E, no entanto, aquela velha apareceu na cozinha como se tivesse surgido do nada. Minha mãe correu até o portão e olhou para a rua.
A velha já tinha sumido. Não havia sinal de que alguém sequer tivesse passado por ali. Ela voltou para dentro de casa, trancou a porta e se sentou na mesa da cozinha, respirando fundo. Eu nunca a tinha visto tão assustada antes. O que foi, mãe? Quem era essa mulher? Perguntei, sentindo um nó se formar no meu estômago. Ela hesitou por um instante, como se estivesse decidindo se me contava ou não. Mas, no fim, apenas murmurou. Alguém que eu já deveria ter esquecido. Eu não insisti. Mas o resto do dia foi tenso. Minha mãe parecia inquieta. Checava as trancas das portas a todo momento e olhava pela janela como se esperasse ver alguém lá fora. Minha irmã não entendeu direito o que estava acontecendo. Ela percebeu que nossa mãe estava estranha, mas não perguntou nada. Eu também tentei seguir o dia normalmente, mas uma sensação esquisita tomou conta de mim. Como se algo estivesse errado, como se algo estivesse próximo. E, naquela noite, as coisas pioraram. Minha mãe disse que demorou para dormir. Toda vez que fechava os olhos, a imagem da velha parada na cozinha voltava à sua mente. Ela dizia a si mesma que devia ser apenas coincidência, que a velha era só uma mulher qualquer, talvez uma moradora de rua, talvez alguém que tivesse ouvido falar da história dos gêmeos e por algum motivo quisesse ver se estávamos vivos. Mas, bem no fundo, ela sentia que não era só isso. E, no meio da madrugada, ela teve a certeza. Ela acordou com um barulho vindo do corredor. Era um som baixo, arrastado, como se alguém estivesse passando os dedos pela parede. Meu pai não estava em casa naquela noite e tinha viajado a trabalho, então só estávamos nós três ali. Minha mãe se sentou na cama, o coração martelando, e prendeu a respiração para ouvir melhor. O som continuava, como se algo estivesse se movendo devagar, chegando cada vez mais perto do quarto. Ela estendeu a mão para o interruptor do abajur, mas, antes que pudesse acender a luz, a maçaneta da porta girou. Lentamente, como se alguém estivesse tentando entrar. Minha mãe congelou. O quarto estava escuro, e a única coisa que ela podia ouvir era o som da maçaneta girando lentamente, como se alguém do outro lado estivesse testando se a porta estava destrancada. Ela queria gritar, queria correr até o meu quarto e o da minha irmã, mas o medo a paralisou. O único pensamento que passava por sua cabeça era: eu tranquei essa porta. O silêncio parecia ensurdecedor. Então, a maçaneta parou de girar. Por alguns segundos, nada aconteceu. Minha mãe ficou ali, sentindo o coração batendo tão forte que parecia ecoar no quarto. Então, toque, toque. 2 batidas secas na porta. Minha mãe tapou a boca com as mãos para não gritar. A respiração dela ficou curta, entrecortada. Ela queria acreditar que era minha irmã ou eu, mas havia algo de errado naquilo. Algo que fazia cada fibra do seu corpo se arrepiar. Ela se encheu de coragem e perguntou, com a voz trêmula: quem está aí? Silêncio. Ela sentiu a pele arrepiar ainda mais. E então, uma voz fraca e rouca respondeu, do outro lado da porta: não é que vingaram os 2 bebês? Que coisa! O pavor foi imediato. Ela reconheceu a voz na hora. Era a velha. Sem pensar 2 vezes, minha mãe pulou da cama e acendeu a luz. Correu até a porta e a trancou, mesmo sem saber se já estava trancada antes. Ela ouviu passos arrastados se afastando no corredor. Tremendo, pegou o celular e ligou para minha tia, que morava a algumas ruas dali. Não queria gritar e me assustar, nem assustar minha irmã, mas não podia ficar sozinha naquela casa. Vem pra cá agora. Por favor, vem logo. Foi tudo o que ela conseguiu dizer.
Minha tia não entendeu direito, mas sentiu pelo tom da voz que era sério. Enquanto esperava, minha mãe encostou a cabeça na porta e tentou ouvir. Nada. A casa estava completamente silenciosa, mas ela sabia que algo havia estado ali. E que, se não tivesse acordado a tempo, talvez aquela coisa ainda estivesse dentro da casa. Minha mãe ficou ali, encostada na porta, tentando controlar a respiração enquanto esperava minha tia chegar. O silêncio da casa era sufocante, mas ela sabia que não estava sozinha. Minutos depois, ouviu o som de um carro parando em frente à nossa casa. Ela correu até a janela e viu minha tia saindo apressada, olhando para os lados, preocupada. Minha mãe não pensou duas vezes. Correu pelo corredor, parou na porta do meu quarto e no da minha irmã para ver se estávamos bem. Nós dois dormíamos profundamente, alheios ao terror que ela havia acabado de passar. Ela respirou fundo, tentou se acalmar, e então foi até a porta de entrada para abrir para minha tia. Mas, quando colocou a mão na fechadura, percebeu que a porta já estava destrancada. Ela tinha certeza absoluta de que havia trancado antes de dormir. Sempre trancava. O pavor voltou com tudo. Ela girou a maçaneta devagar e abriu a porta rapidamente, como se quisesse pegar alguém do lado de fora. Mas não havia ninguém. Minha tia entrou, notando na hora o olhar assustado da minha mãe. O que aconteceu? Ela perguntou. Minha mãe hesitou por um instante, depois contou tudo. A velha, a frase sussurrada na porta, a sensação de que algo entrou na casa. Minha tia ouviu tudo, franzindo a testa. Você tem certeza de que viu essa mulher hoje? Minha mãe confirmou com a cabeça. Minha tia ficou em silêncio por um tempo, parecendo desconfortável. Preciso te contar uma coisa. Ela começou. Depois que vocês mudaram daquela casa, eu ainda fiquei um tempo lá perto. E um dia, soube de algo estranho. Minha mãe a encarou, esperando. Aquela velha que te abordou da primeira vez, ela morreu há muitos anos. Logo depois de te dizer aquilo sobre os bebês. Minha mãe sentiu o chão sumir. O quê? Minha tia assentiu. Sim. Um vizinho me contou que ela faleceu alguns meses depois daquela vez. Mas, mesmo assim, algumas pessoas dizem que ainda viam ela andando por lá, falando coisas estranhas, como se estivesse procurando alguma coisa. Minha mãe sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela olhou em volta, para a casa silenciosa, e sentiu um aperto no peito. Se a velha estava morta há tanto tempo, o que, então, tinha entrado na nossa casa naquela noite? A partir daquele dia, minha mãe nunca mais dormiu sem trancar e conferir todas as portas e janelas. E nunca mais vimos aquela velha de novo. Mas, até hoje, ela jura que, às vezes, quando está sozinha e o silêncio toma conta da casa, ela ainda sente aquela presença, observando, esperando, e, de alguma forma, ainda repetindo aquela frase, como um sussurro vindo de um outro mundo. Não é que vingaram os dois bebês? Que coisa!